Ó, galera, continua dando muita repercussão no Flamengo aí a situação do Pedro, hein? Que a gente mesmo falou aqui, a gente mesmo questionou, e parece que a diretoria do Flamengo vai voltando um pouco atrás desse interesse em negociar o Pedro, porque viu que a torcida não gostou muito dessa ideia, né? Essa é a verdade. Até porque o torcedor não é imbecil. Num ataque que tem Michael, Juninho Azerbaijão, Cebolinha, abrir negociação para o Pedro parece até uma palhaçada, né, com o torcedor. Se fosse uma negociação, ofereceram 25 milhões de euros pelo Pedro, ofereceram 30 milhões de euros pelo Pedro. Aí tudo bem, aí legal, mas dizer ali para o Mauro César Pereira que negociaria por 15 milhões de euros o melhor nove, um dos melhores noves do futebol brasileiro, soou como uma idiotice, uma burrice e um amadorismo da diretoria do Flamengo. Aí o que aconteceu? Tá? Eu vou ler aqui. O episódio não caiu nada bem internamente com o presidente, tá? O BAP se incomodou muito ao saber que um integrante do departamento de futebol, que está muito claro quem é, claro que eu não vou falar, já que o nosso companheiro Mauro César Pereira não falou a fonte dele, mas ficou muito claro quem é, né, a fonte que passou essa notícia para o Mauro César Pereira. O BAP se incomodou muito ao saber que um integrante no departamento de futebol disse ao Mauro César que aceitaria vender o Pedro por 15 milhões de euros. Outro que ficou muito desconfortável com a situação foi o treinador Felipe Luiz. Óbvio, imagina um bico que não chegou o Pedro no treino, sabendo que o Flamengo aceitaria e gostaria de negociá-lo, né? Aí, ontem, tá? De acordo com o UOL, a visão do BAP foi levantada uma hipótese sobre a negociação do Pedro, sem que houvesse sequer pergunta, discussão ou proposta pelo jogador. Ou seja, não havia contexto. O clube já identificou a pessoa que trocou mensagens com o nosso Mauro César Pereira e trabalha para resolver o assunto internamente. De acordo com a leitura da cúpula rubro-negra, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária do Flamengo e do Pedro. Já o Mauro, né, no canal dele no YouTube, ele trouxe que essa informação, né, essa informação que ele trouxe até ajudou aquele torcedor que gosta do Pedro e não quer que ele seja vendido. Afinal, a ideia não foi adiante pelo clube. Nas suas redes sociais, o Mauro fez uma publicação que explicou que não existe conversa informal quando a pessoa não pede para que o jornalista não veicule as informações. Vamos colocar aí, né, a postagem do Mauro César Pereira. Ele disse o seguinte: quando alguém que tem posição de destaque em uma empresa ou em um clube de futebol conversa com um jornalista sobre assuntos ligados ao trabalho, digamos assim, não há conversa informal, algo secreto. Há sim informações sendo transmitidas. Essa pessoa está revelando algo e ela sabe disso. Jornalista não é padre. Conversar com o repórter não é como entrar em um confessionário. Se antes de abrir a boca ou digitar, essa pessoa não tem o cuidado de pedir ao jornalista que não veicule essas informações ou opiniões, ela saberá que aquilo poderá e deverá ser passado ao público. Motivo: é de interesse do público saber a respeito. Amigos, não sejam ingênuos. O BAP conversou com o integrante do departamento de futebol e avisou que mantenha confiança no trabalho. O presidente do Flamengo entende que entre os atuais titulares, o único jogador negociável é o Wesley,
que deve sair por uma fortuna aí para o futebol europeu. Ou seja, é uma crise criada por uma idiotice, burrice de algum integrante do departamento de futebol do Flamengo, que para mim ficou bem claro quem seja, eu acho que a grande maioria da torcida do Flamengo sabe, né, quem seja, mas o Mauro, pela ética jornalística, não revelou. Falou pelos cotovelos, falou mais do que devia e expôs o clima no Flamengo. É o que eu falo. O Flamengo não consegue ter paz, meu amigo. E outra coisa, para mim é uma decisão burra de falar, de expor, né, o interesse de negociar o Pedro, mas é mais burra ainda, né, a decisão de aceitar negociar o Pedro. Foi muito burro quem expôs a situação para gerar um clima de crise desnecessário após a eliminação do Mundial. E ainda é mais burro, na minha opinião, quem tem Michael, Juninho Azerbaijão e Cebolinha e diz que pretende negociar o Pedro. Me desculpa. Vendo o nível que esses três jogadores estão jogando, Michael, Cebolinha e Juninho Azerbaijão, e vendo que o Pedro já entregou no Flamengo em todos os anos de clube, me soa até como sacanagem, como palhaçada, dizer que você aceita negociar o Pedro e não fala nada dos outros. Não fala nada não, né? Comprou o Juninho Azerbaijão. Comprou o Juninho Azerbaijão. E aí muita gente, né, diz, mas é pelo estilo de jogo do Felipe Luiz. Em qualquer estilo de jogo, pode ser no basquete. Pode ser basquete. O Pedro é melhor que o Juninho Azerbaijão. Pode ser futebol de areia, pode ser futsal, pode ser qualquer esquema de jogo. Em qualquer esquema de jogo, o Pedro é muito melhor que o Juninho Azerbaijão. Aí a mesma diretoria que me compra o Juninho Azerbaijão, e quando eu falei isso aqui, eu fui, nossa, porque quando tem uma nova diretoria, né, é um momento de lua de mel com o torcedor. E eu não estou aqui para ficar elogiando ou criticando. Eu só vou elogiar o que eu acho bom e criticar o que eu acho ruim. Eu estou aqui para isso. Quando contratou o Juninho Azerbaijão, eu falei, é sério isso? O Flamengo está contratando o Juninho Azerbaijão para a saída do Gabigol? É sério ou é sacanagem? Eu falei isso aqui. Aí muitos disseram, para de falar, você não conhece, é um trabalho do scout. Gente, um jogador de 28 anos que está jogando no Azerbaijão, com todo respeito a ele não é de um altíssimo nível técnico. Ele não é um cara para chegar como substituto do Gabigol, que é um ídolo imortal da torcida do Flamengo. E eu falei isso na época, fui criticado. Tá aí. Não entregou quase nada e não vai entregar muito mais do que já entregou. Agora, o erro é dele? Não. A culpa é de quem contratou. E aí, quem contrata ainda quer negociar o Pedro por 15 milhões de euros? É isso que eu falo. Para mim, foi burrice expor a situação e burrice ainda maior aceitar negociar o Pedro com tanto atacante em fase ruim no Flamengo, Flávio Prado. Deu uma confusãozinha aí. Essa vitória do Fluminense contra a Inter e do Al Hilal contra o City deixou um fuzuê, né? Eu acho assim, eu não vejo nenhum jogador de time nenhum como inegociável. É uma proposta legal, tudo bem. Não sei se 15 milhões de euros seria uma proposta legal pelo Pedro, pelo nível que o Pedro apresenta. E também não vejo culpa nenhuma do Pedro num eventual momento difícil que o Flamengo venha passar, se bem que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Não podemos esquecer isso. Ele voltou até antes do tempo da fase de recuperação, né? Então, isso também tem que ser considerado. Ele não está pleno. Agora, essa questão o Mauro colocou muito bem, o Mauro César. Quando você conversa com alguém, ele é uma fonte de informação. E é claro que às vezes o jornalista preserva a informação a pedido da fonte para que você mantenha a fonte. É normal. Ele não me falou nada. Não falou nada, tá certo. Então, mas é normal que você use aquela informação como uma informação. A menos que você preserve a pessoa porque ela pediu e aí você
tem que respeitar aquilo. Você toma conhecimento da situação, mas você não divulga por uma questão de respeito à fonte, desde que você concorde também que a informação será em off. Enfim, faz parte. Acho que agora o caso Pedro já fica de lado, né? Acabou não rolando. Mas entendo que nenhum jogador é inegociável. Agora tem que colocar preço. E o Juninho realmente não é jogador com nível do Flamengo, não. O scout dessa vez, que eu não sei se é o mesmo, né? Que trouxe uma vez o Pablo Mari, que foi uma descoberta maravilhosa. Dessa vez a coisa não foi legal. Não é jogador pro Flamengo esse Juninho, não. Não, o scout na única vez por enquanto, né, Flávio? Na única vez. Porque o único jogador de scout contratado por essa diretoria foi o Juninho. Porque você não vai me dizer que Jorginho é por scout. Jorginho a minha mãe contrata. Jorginho, a minha mãe vai falar assim pra mim: Thiaguinho, tem um volante que foi titular da Itália, que ele joga muita bola, né? A Arsenal. Pô, esse eu vou contratar. Danilo. Minha mamãe vai falar: Thiago, o Danilo estava na seleção, né? Tem nível pro Flamengo. Então, não vai me dizer que o scout teve algum trabalho com as contratações boas. Não teve. A única que foi do scout, que o José Boto é profissional de scout, foi uma das referências na Europa de scout. A única que veio de scout por enquanto foi o Juninho Azerbaijão. E que foi um mico. Então, até por isso, eu acho que tem que ser criticado. Porra, vai vazar que quer negociar o Pedro com o ataque do Flamengo? Eu costumo dizer isso. O ataque do Flamengo hoje é o grande ponto fraco do Flamengo. Coisa que não foi nos últimos anos. Nos últimos anos a gente tinha Bruno Henrique e Gabigol voando, tinha o Pedro como reserva, a gente sempre falava: olha o ataque do Flamengo. Agora a gente tem o Pedro no mau momento, mas que eu acho que pode recuperar. Bruno Henrique, longe de ser o Bruno Henrique de 2019, mas ainda é um jogador muito útil. Michael numa péssima fase. Cebolinha numa eterna péssima fase, porque ele nunca teve boa fase no Flamengo nem no Benfica. Ou seja, a única boa fase do Cebolinha foi até o Grêmio, porque no Benfica foi um mico e no Flamengo vem sendo mico. E o Michael e o Juninho Azerbaijão, gente. Então, aceitar negociar o Pedro para ficar com Cebolinha, Michael e Juninho Azerbaijão, para mim, soa como palhaçada, Marcos André. Então, Tico, Já deram para trás, né? Já deram para trás diante da reação da torcida. É assim, você vê, né? O Flamengo foi pro Mundial, faturou até uma moeda. Nessa época, é desclassificado por um dos maiores clubes da Europa. Você pega ali na história do futebol europeu todo, não só no momento. Você vai ter ali Real Madrid, Milan, Bayern de Milan nos grandes momentos, Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool. E aí volta, e quando volta vem com essa fumaça, né? Já pegou o Pulgar por uma lesão, o Gerson vendido, e aí necessariamente sai essa fumaça em relação ao Pedro. Ainda bem que o Mauro teve a fonte, deu e retrocou na hora. Eu não estou brincando, não. O printa a conversa e aí agora a diretoria do Flamengo já sabe, Tico, quer saber quem é que fez isso? Ô, Vamp, todo mundo já sabe, Vamp. Todo mundo já sabe quem foi. A diretoria não vai saber? Ah, eu não sei. Me conta aí que eu falo. Eu não posso, porque, porra, aí vai criar um clima ruim aqui, porque o Mauro não revelou, porra. E o Mauro... mas eu não entendi, o Mauro não revelou, mas como é que o pessoal sabe? A gente lá do Flamengo já, esses dois soube, né? É muito óbvio. Se você, vamos lá, se você for lá e ver com atenção a conversa... Eu não vi nada. E o texto, a legenda do Mauro, se você for ver a legenda do Mauro, você vai saber quem é. Você vai saber quem é. Aí o cara que fez isso, você acha que o Pedro vai chegar lá feliz, o staff do Pedro? Aí expõe o Felipe Luiz, que nem você acabou de falar, né? Expõe o Pedro. Só que daqui a 2 semanas começa o campeonato. E aí o Pedro é um jogador importante. Recuperar o Pedro fisicamente, porque tem Libertadores, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não, lógico, tem direito. Mas aí expôs assim por 15 milhões e tal, porque o time sai do Mundial de Clube, parece que fica como... Tem que vender o Pedro, porque parece que o culpado foi o Pedro nem joga esse jogo. O Pedro nem entra. Eu vejo assim como amadorismo e até por isso o presidente resolveu voltar atrás, né?
Ou seja, agora mesmo que o Pedro não é negociável. Porque ficaria muito feio. Eles dizem isso numa conversa com o Mauro César Pereira. Depois diz que não tem negociável para o Pedro, só o Wesley é negociável. E depois negocia. Aí vai ficar muito feio. Pode ter sido até ruim, porque às vezes o Felipe Luiz queria negociar, né, para tentar um atacante com a característica mais relacionada ao futebol dele, ao estilo de jogo dele. Mas agora vai ser complicado. Por isso, porque no Flamengo as pessoas falam mais do que devem, né? É impressionante como falam mais do que devem as pessoas dentro do Flamengo. Vocês acham algum jogador hoje, 9, no Brasil, melhor que o Pedro? Será que o Yuri Alberto, no momento, estava melhor que o Pedro antes da lesão na costela? Para mim, não. Para mim, Pedro ainda continua sendo o melhor número 9 do país. Eu também acho. Eu acho o Pedro um jogador especial. Eu gosto muito do Pedro. Eu acho um jogador que, se o Flamengo abrisse negociação, ia vender fácil, principalmente aqui dentro do Brasil. Aliás, o Palmeiras já tinha se manifestado lá atrás, né? Mais até, quase 20 milhões. Exatamente. Pedro, para mim, é melhor Hã? Não, mas calma aí. Eu acho que o Palmeiras não iria gastar 25 milhões de euros no Vitor Roque e depois 15 a 20 milhões de euros no Pedro. Será? Não duvide. Lá tem dinheiro. E com esse Mundial de Clubes aí, entrando mais dinheiro ainda. Ô, Vamp, só trazendo um negócio do ambiente de clube, vai ficar bem ruim, né, o clima do Pedro nesses dias no Flamengo, né? Porque ele sabe que se a diretoria fosse abrir para negociação, é porque o Felipe Luiz não quer tanto. Então fica um clima meio escroto, né, Vamp? Velho, eu não sei como é o dia a dia da convivência do Felipe Luiz com o Pedro. Ou do Pedro com o Felipe Luiz. A gente sabe que o Pedro é um menino educado, né, comportamento disciplinar, teve uma confusão lá, se postou como tinha que se postar lá naquela confusão que deu lá com o auxiliar técnico do Sampaoli, né? Mas eu vou te falar, cara, um jogador desse nível, o Felipe Luiz jogou com ele, foi campeão com ele, o cara vai a uma Copa do Mundo, o cara machuca porque foi convocado para a seleção brasileira, machuca na seleção brasileira. O Pedro não machucou jogando contra agremiações menores, não. Estava convocado, estava entre os 25 melhores de uma seleção brasileira que estava jogando eliminatórias. E o Felipe Luiz não bota o cara em nenhum momento perdendo o jogo pro Bayern de Munique. Tem outras opções. Tu acha que o Pedro é bom samaritano ao extremo? Vai estar feliz? Não estou falando nem da... Aí sai que o cara pode ser vendido que o Flamengo, se achasse 15 milhões de euros, vendia. Você acha que o staff do Pedro, a família do Pedro, e o Pedro tá super feliz? Se tiver, tá de parabéns. Esse aí nasceu na Samária mesmo.